Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para o Fábio. Ele sempre escreve bastante coisa aqui no comentário que me ajuda bastante. Eu aprendo bastante coisa com você, Fábio. Gratidão por compartilhar aqui conosco também o seu conhecimento. Tá bom? Eu gosto muito de ler o comentário de vocês, que eu aprendo também com vocês. Tá bom? Gratidão pelos comentários aqui no YouTube. E o comentário do Fábio eu fixei no topo do comentário ali, porque ele falou bastante coisa sobre a ressurreição, né? Também falando do corpo de Jesus Cristo, que era diferente. O corpo de Cristo já era imortal. Ele tinha poder sobre a morte, né? Então é bem interessante as coisas que o Fábio colocou aí, tá bom? Deixei no topo dos comentários da mensagem de ontem. Vou mandar um forte abraço aqui também para Isabel Silvana Marques de Souza Nascimento, nome grande aqui, né? Ela escreveu aqui como mensagem, né? Ontem tive o privilégio de conhecer o irmão Vanderlei Claudiano no templo. Feliz Páscoa a todos e até amanhã. Bom, eu estou agradecendo aqui a mensagem dela. Tá bom? Um forte abraço, irmã. Foi muito bom te conhecer lá no templo também, tá bom? Eu conheci bastante pessoas de Itanhaém também, né? Quem estava lá de Itanhaém no templo, no sábado que eu fui, era o Marcelo Silva Sardinha, né? Um grande amigo meu aí me convidou para ir no templo, eu fui lá também, né? Assisti um selamento de um outro amigo meu, tá bom? O selamento da Priscila, acho que é Priscila o nome dela. O rapaz, ele é amigo meu, que é o Luiz, né? O Luiz Bezerra, filho do Laércio Bezerra e da Nanete. Tá bom? Então, um forte abraço aí pro casal que se selou também. E lá tinha também, eu conheci lá o Mário Oliveira. O Mário Oliveira, ele falou para mim que quem indicou o canal para ele, né, foi a Roselane, que é de João Pessoa. Então, um forte abraço para a Roselane e também para o Mário Oliveira. Gratidão a todos vocês pelos comentários, tá bom? Vamos lá para o estudo de hoje da designação aqui. Deixa eu pegar. Vou compartilhar com vocês aqui Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. Poucos versículos aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Esse relato aqui de Mateus capítulo 17, do 24 ao 27, é o único relato que tem nos evangelhos sinóticos. Não tem essa parte que eu vou ler aqui, não tem em Lucas, não tem em Marcos, não tem em João, só tem aqui exclusivamente em Mateus, tá bom? É o que nós vamos ler aqui agora, tá bom? Aqui é a parte em que os judeus, cobradores de impostos, não os publicanos, era um outro tipo de impostos, né, que eles iam cobrar ali das pessoas. Todo judeu, eles pagavam um imposto como tributo ao templo, tá bom? Para a manutenção do templo. Então, outros que eram de fora também pagavam, né? Não só dos judeus que moravam em Jerusalém, mas os que moravam em outras regiões também juntavam esse imposto e pagavam, né? O Flávio Josefo, ele faz um comentário sobre esse imposto, que César, né, ele permitia que mandasse esse dinheiro lá, né, o recolhimento desse dinheiro para manutenção do templo, mas que ele também inventou lá também um imposto com o mesmo valor para que os judeus também pagassem, tá bom? Então todo homem masculino, né, se é homem é masculino, lógico, né, mas todo homem pagava esse imposto, tá bom? Cada chefe de família e todo judeu pagava esse imposto ali, e era com prazer que pagava, porque era para manutenção do templo do Senhor. Vamos estudar aqui que a gente vai pegar algumas referências, como que surgiu, né, esse imposto aqui, tudo mais. Vamos lá. No capítulo Mateus 17, versículo 24, diz assim, ó. E chegando a eles, a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as 2 dracmas e disseram, o vosso mestre não paga as 2 dracmas? Observe, né, que eles não perguntaram a Jesus Cristo, perguntaram a Pedro. E também perguntaram com uma certa dúvida, será que o mestre paga ou não paga? Na verdade, todo ano Jesus Cristo pagava. Mas o que acontece? Qual é a dúvida deles aqui, se o mestre deles pagava ou não? Aquele que trabalhava no templo, os sacerdotes, eles pagavam o tributo também, mas não era obrigatório. Tá bom? Por eles servirem no templo, então eles não precisavam pagar. E aí alguns faziam então como forma voluntária e outros não. Outros faziam ali é, é,
não fazia, porque não era necessário, né? Não era obrigatório, tá bom? Então tinha essa questão aqui em relação a esse tributo aqui. E aqui, por isso, então, essas pessoas que cobravam esse imposto aqui, as 2 dracmas, eles ficaram com dúvida se Jesus Cristo pagava ou não pagava, né? Então eles ficaram nessa dúvida aqui. Bom, Jesus Cristo, na verdade, ele não era sacerdote dentro do templo ali, tá bom? Ele não era sacerdote, mas ele era o sumo sacerdote, como nós conhecemos. Cristo, ele tinha ali outros 3 títulos, né? Ele era rei, sacerdote e... Bom, ele tem muitos títulos, mas entre os 3 ali que é bem mencionado, um deles é sumo sacerdote, tá bom? Cristo, ele é o grande sumo sacerdote também. E eles ficaram na dúvida, como Jesus Cristo, ele era um mestre no ensino, também eles ficaram na dúvida se Cristo deveria pagar ou não. Então esse imposto aqui não tem nada a ver com o imposto de Roma. Era um imposto, um tributo que era cobrado ali para manutenção do templo. E eles perguntam então para Pedro, né? E nós vemos aqui então a pergunta, né? Vosso mestre paga as 2 dracmas? A gente vê o surgimento desse tributo lá em Êxodo capítulo 30, versículo 13, em Êxodo 38, versículo 26, falando que para a manutenção do templo, para tabernáculo, tudo ali, então tinha que ter esses impostos aqui, esses tributos, tá bom? Então a gente tem aqui, eu estou deixando na referência aqui para vocês. Vamos para o próximo versículo aqui, o versículo 25. E disse ele, sim. Por que Pedro disse sim? Porque Cristo, ele já pagava todas as outras vezes, tá bom? Ele sempre pagou, né? Mas eles perguntaram e Pedro disse sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, o que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos e os impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos, né? Bom, interessante que quando Pedro disse para aqueles homens que estavam cobrando ali as 2 dracmas, né? 2 dracmas ali, né? Era o dinheiro do cobrar ali para manutenção do templo. E aí Pedro falou, sim, ele paga. Por quê? Porque Cristo sempre pagava. Porém, quando ele entra na casa para perguntar para Jesus Cristo, né? O próprio Jesus Cristo, ele se antecipa à fala de Pedro, né? Ele pega e fala, o que te parece, Simão? Ele vai fazer uma pergunta a Simão, e essa pergunta é justamente para falar sobre a pergunta que Pedro ia fazer, ou seja, ele por revelação, ele já sabia qual que era a pergunta que Pedro ia fazer, então ele lança uma pergunta para Pedro ali antes. Ele fala, os reis da terra, né? Um reino, de quem que eles cobram os tributos? Dos estranhos, dos estrangeiros, dos da própria casa, né? Então essa é a pergunta que Jesus Cristo faz aqui para Pedro, né? Por quê? Porque Cristo, sendo o Filho de Deus, ele não precisaria pagar esse tributo, tá bom? Ele não precisaria pagar. Essa é a intenção aqui, né, da pergunta de Jesus Cristo, né? Que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos, dos estranhos, né? Então Pedro, ele responde aqui no versículo 26, dizendo, dos estranhos, disse Jesus, logo estão livres os filhos. Então a resposta de Pedro estava certa, né? Era para cobrar dos estranhos, estrangeiros, enfim. Mas Cristo mesmo falou, então os filhos estão livres, né? Ou seja, aqui, com essa fala, Cristo está dizendo, eu não precisaria pagar esse imposto, tá bom? Eu não precisaria pagar esse tributo aqui, tá bom? É isso que Cristo está ensinando aqui. Mas a resposta de Cristo, que ele dá logo em seguida, é surpreendente, porque ele acabou de dizer que ele não precisava pagar, né? Então será que ele faria algo para pagar então, já que ele não precisava, né? Vejamos a resposta de Jesus Cristo, é surpreendente aqui no versículo 27, dizendo assim, ó, mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Essa moeda aqui, né, o stater,
ela vale ali 4 dracmas. Então dava para pagar o tributo por 2 pessoas. E aí Jesus Cristo pega e fala, paga por mim e por ti. Ou seja, ele considerava Pedro também como filho do reino, né? E nós também somos filhos de Deus, né? Filhos do reino, né? Então, se nós estivéssemos lá, também Cristo estaria incluindo nós, que nós não deveríamos pagar esse tributo aqui, tá bom? Interessante aqui essa forma, né, que Jesus Cristo fala aqui. Agora, o impressionante aqui, o que outras pessoas podem fazer como comentário, é que Cristo fez surgir a moeda dentro do peixe ali. Eu acredito que Cristo ele está ciente de todas as coisas, tá bom? E que tinha um peixe, né, que estava com uma moeda engasgada. E dessa maneira, Jesus Cristo salva também esse peixe, que se ele está com a moeda engasgada ali, como é que ele vai comer? Repare também que Pedro fala para Jesus Cristo pede para Pedro lançar o anzol. E o primeiro peixe que subir, ele vai encontrar essa moeda, né? Geralmente, ali, se você joga o anzol e pega, se o peixe é muito pequeno, você joga fora. Então, possivelmente, esse peixe poderia ser um peixinho pequeno. E por isso que a moeda entalou na boca dele ali, não saía nem para fora, nem engolia para o ventre, né? Ficou entalado aqui, aquele peixe iria morrer. Então, dessa maneira, Cristo ele salvou esse peixe, né? Ele manda lançar o anzol, quando pega, tira ali a moeda do peixe, né? Acredito eu que o peixe era pequeno, e aí Pedro joga o peixe de novo na água e dá, então, o tributo ali por ele e por Jesus, né? Essa é a única vez mencionada nas Escrituras que Jesus Cristo ele faz um milagre em benefício, tá bom? Mas em benefício assim, né? Ele poderia ter pedido para Pedro ir pescar de uma maneira comum ou lançar a rede. Essa é a única vez também nas Escrituras que fala sobre pescar com um anzol, tá bom? Mas ele podia mandar jogar a rede, trazer muitos peixes, pagar ali, mas não, ele pediu dessa maneira, porque dessa maneira o pai estava provendo, né? O Senhor estava provendo o tributo pelo seu filho. O seu filho era isento desse tributo, na verdade. Então eu gosto bastante dessa passagem aqui, né? A frase que me chamou muita atenção aqui é aqui quando Jesus Cristo diz, para que não nos escandalizemos, vai ao mar. Escandalizar, né? Para que as outras pessoas não ficassem horrorizadas, dizendo, olha lá, Jesus não pagou, né, o imposto, né? Jesus Cristo não pagou a dracma, né? Então, foi por causa de outras pessoas que ele pegou, então, e fez, né, esse milagre e pagou ali o tributo, né, dessa maneira. Eu achei interessante isso, tá bom? Foi a única vez que Jesus Cristo fez ali, de alguma forma, meio de um milagre para pagar o tributo ali, e eu achei bem interessante. E dessa maneira ele cumpre também a parte, porque ele sendo filho, ele era isento, não teve que trabalhar para pagar ali aquele imposto, né, e também conseguindo de uma forma milagrosa, não foi algo desonesto, porque ele não deveria pagar, tá bom? Mas ele fez por causa das outras pessoas. Então eu peguei aqui rapidamente, tem uma pergunta, né, para nós, né? Será que a gente faz as coisas também para não escandalizar os nossos irmãos? Sim, a gente tem que fazer. Por exemplo, né? Nós escutamos outras músicas ecléticas, outras músicas ao que algumas pessoas chamam assim, músicas do mundo. Claro que a gente tem um filtro, né? Na qualidade da música, se ela não é sensual ao dançar, a letra da música, se não vai poluir a mente, né? Mas é difícil você dizer, eu não mexo em nada do mundo, porque a escola que o seu filho estuda é a escola da igreja? Não, é uma escola do mundo, né? Não dá para separar tudo. O próprio Senhor falou, nós vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Então a gente vai frequentar o hospital, que é do mundo, a gente vai frequentar uma escola, que é do mundo, né? Então a gente escuta outras músicas seculares também, né? Vamos chamar assim. Mas será que dentro da capela, né? Talvez não escandalizaria alguém ali? Então, para não escandalizar a pessoa, talvez eu não deva ouvir dentro da capela ali, porque ou dançar dentro da capela, né? Talvez tire a reverência ou escandalizaria o seu irmão, então não fazer, né? Então é interessante isso. O apóstolo Paulo, eu peguei 2 exemplos aqui.
do apóstolo Paulo de coisas que ele fez para não escandalizar outras pessoas, tá bom? Vou só citar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Em Romanos, capítulo 14, versículo 14, ele começa a falar aqui que nada é imundo, né? Em relação à comida aqui, no sentido aqui de comer, né? De comer ali. Se uma pessoa considera aquela comida imunda, você não deveria comer, né? Porque vai escandalizar aquela pessoa, mas que a comida não era imunda, né? E aí ele começa a falar que nós não devemos criticar aquele que come carne, né? Porque tem gente que é vegetariano. Ele começa a falar dessas coisas aqui, né? E por causa, para não escandalizar outras pessoas, às vezes você não vai tocar nesse assunto ou proibir de alguma maneira assim, né? Eu acho que isso fica muito mais claro. Deixa eu pegar uma outra escritura aqui, ó. Aqui, ó. É, aqui em Atos, capítulo 16, do versículo 3 em diante aqui, ele está falando com Timóteo, né? E aí ele pede para Timóteo. Timóteo, ele tinha uma mãe judia, né, que era um judeu, e tinha um pai grego. Então ele não era circuncisado, tá bom? Circuncidado, né, por conta disso. E aí Paulo queria levar ele para pregar o evangelho junto com ele. Mas ele sabia que para onde ele iria, os judeus o julgariam, por causa que ele não era circuncidado ali. Então ele pede para que ele se circunde, né? Ele vai lá e tira a pele do prepúsculo, acho que é assim que chama, para ficar igual ali. Precisaria? Não. Por quê? Porque não precisaria, porque a lei da circuncisão já havia se cumprido, não precisava mais ser circuncisado, tá bom? Mas Paulo pede para quê? Para que as outras pessoas não tivessem desculpa e aceitassem aqui Timóteo quando ele estivesse pregando o evangelho junto com Paulo. E olha, né, nesse capítulo fala que eles colheram muito fruto por causa disso. Muitas pessoas receberam o evangelho e entraram para a igreja, né? Talvez a incircuncisão de Timóteo, se ele não tivesse sido circuncisado, talvez impediria muitas pessoas de entrar no evangelho. Então Paulo fala sobre isso. Também eles batizaram uma mulher chamada Lídia, né, que ela trabalhava com púrpura ali e tudo. E aí ela pede, né, olha, se eu sou digna, né, se eu sou uma fiel serva do Senhor, entra na minha casa, fica na minha casa. E aí eles pegam e entram, né? Eu fico lembrando de algumas regras, né, de missionários para não entrar na casa de uma mulher sozinha, tudo. E na minha ala tem uma irmã, né, a irmã Guimarães, ela tem 83, 84 anos, né? E tinha alguns missionários que não queriam entrar porque não pode, né? Mas é uma senhora muito idosa, né? E aí ela ficava um pouco ofendida. Hoje em dia não, os missionários entram lá, né? Então não tem problema nenhum nisso, né? A pessoa pode até ficar escandalizada se você, mas você está pensando que eu vou fazer alguma coisa mal com você? Então é interessante esse tipo de pensamento. E aqui também, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25 em diante, a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre carne, né? Carne sacrificada aos ídolos. Antigamente, né, na época de Paulo ali, como que tinha o açougue? Tinha o açougue, você era igual uma feira, você ia lá e comprava carne, né, nesse tipo de feira, era um mercado, na verdade, e você comprava vários tipos de carne ali e você não sabia a procedência dessa carne, né? Ou seja, da onde estava vindo. O que acontece? Na antiguidade ali, o que sustentava o açougue, o mercado ali, eram carnes que eram sacrificadas ali a ídolos, tá bom? Porque parte do sacrifício ficava com o sacerdote, a outra parte a pessoa ficava, e a outra parte queimava-se ali no altar. Então a pessoa ganhava muita carne ali, né? E o que ela fazia com essa carne? Ela descia até o mercado e vendia essa carne. E aí veio a questão dos irmãos, né? Falando, e agora, nós come ou não come da carne, né? Eu não sei se foi sacrificado ou não, né? E aí o apóstolo fala, come de tudo, né? É bem interessante aí, se você quiser ler depois, em 1 Coríntios capítulo 10, né? O apóstolo Paulo fala, come de tudo, nem pergunta se foi sacrificado a ídolo ou não. Ele até fala que ídolo não quer dizer nada. O problema dos ídolos é o demônio por trás desses ídolos, né? Que tiram
a atenção de nós servirmos a Deus e servir a outros deuses, tá bom? Mas os ídolos não são deuses, tá bom? Já colocando aqui, o apóstolo fala que os ídolos nada são. Então ele fala, come de tudo, não pergunta, só come, né? Não tem problema nenhum. Porque você não está participando de um culto em adoração a outros deuses, né? Embora a carne tenha sido sacrificada lá, mas ela come, tudo é de Deus. Tudo Deus deu graça, então pode comer, né? Come de tudo aí, né? E aí ele falou, e se um irmãozinho, né, infiel, ou seja, que não é da igreja, ele te convidasse para ir comer na casa dele, vai lá, come também, não pergunta nada, tá bom? Mas se ele falasse, essa carne aqui é sacrificada a ídolos, né, convidando você para o culto, aí você falava, não, então não posso comer, porque você está me convidando para um culto, né? Eu não vou cultuar outros deuses, aí é diferente. E também ele falou que se um outro irmãozinho falar assim, olha, essa carne aí é sacrificada, né? Você não pode comer. Então você não coma para não escandalizar o irmãozinho, né? Mesmo sendo a carne abençoada por Deus, né? Então é interessante algumas coisas. Será que você já fez alguma coisa desse tipo assim para não escandalizar o seu irmão? Assim como aquele peixe, você ficou com algo engasgado na garganta, né? Por causa que às vezes a pessoa não tem uma fé tão firme no evangelho e se você falar alguma coisa, você receia de magoar aquela pessoa e ela nunca mais voltar para a igreja, né? Eu sei o que é ser um membro novo, eu já fui um membro novo. A fé não é tão sólida, né? Então a gente precisa de certos cuidados, a pessoa não pode ser tão rígido, tá bom? E muitas coisas quem vai ensinar é o Espírito, né? A pessoa com o tempo vai estar disposta a guardar os mandamentos, a fazer uma missão, a viver outros mandamentos, fazer convênios mais elevados com o Senhor. Então, que nós possamos lembrar dessa frase de Jesus Cristo aqui. Para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, né? E pegando ali, você paga por mim e por ti. Então, Cristo fez isso para não escandalizar por causa das outras pessoas. Ele mesmo não precisava pagar esse tributo. Então, é essa mensagem que possa trazer reflexão para nós, né? Que nem tudo a gente tem que ser aquela pessoa dura com as outras pessoas. Tá bom? Que nós possamos fazer igual o apóstolo Paulo, que tinha coisas que ele não precisava fazer, mas ele fazia para ajudar outras pessoas a conhecer o Evangelho, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.